Olá, moçada! Sejam bem-vindos ao canal Aula de Ciências. Meu nome é Maraísa, sou professora de Ciências e na aula de hoje você vai entender a relação do sistema endócrino ou hormonal com outros sistemas do corpo humano, a ação dos hormônios e suas funções. Antes de iniciar a aula, já dá um like, se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Bora para a aula! O sistema nervoso, formado pelo cérebro, medula, nervos e gânglios, é o responsável por coordenar o sistema endócrino através de impulsos elétricos. Esses impulsos, ao atingirem o sistema endócrino, induzem a produção de hormônios, que são mensageiros químicos que atuam em células específicas. Glândulas do sistema endócrino: hipotálamo, glândula pineal, hipófise, tireoide, localizada na região do pescoço, suprarrenais, que ficam sobre os rins, pâncreas, ovários nas mulheres, que são as gônadas, e testículos nos homens. Glândula hipotálamo, observe a localização dela aqui nessa região do cérebro e aqui em tamanho maior. Ela produz o hormônio ocitocina, que promove a contração uterina na hora do parto, a amamentação para a descida do leite, empatia e apego a pessoas. Esse hormônio é também chamado de hormônio do amor, porque ele está ligado à afetividade. Produz ainda o hormônio chamado ADH, ou hormônio antidiurético, também chamado de vasopressina. Como o próprio nome diz, antidiurético. Ele promove a reabsorção de água nos rins, diminuindo a quantidade de urina excretada para que o corpo reabsorva mais água. O hipotálamo possui um prolongamento que forma a glândula hipófise, que é subdividida em duas partes, a adenohipófise e a neurohipófise. A glândula pituitária ou hipófise, nesse esquema em 3D, ela está colorida aqui de roxo, de lilás. A adenohipófise produz os hormônios FSH, que atua na gametogênese, isto é, na formação de gametas. O LH, que é chamado de hormônio luteinizante, que atua na produção de testosterona e na ovulação. O hormônio GH, que atua no crescimento. Então, vai atuar aí no crescimento dos ossos e dos músculos. Prolactina atua na produção de leite. TSH, ou hormônio tireotrófico, estimula a tireoide a produzir os seus hormônios. Neurohipófise recebe hormônios do hipotálamo e libera na corrente sanguínea. Então, aqueles hormônios que nós vimos lá, tanto o ADH quanto a ocitocina, são recebidos pela neurohipófise e são liberados na corrente sanguínea. A glândula tireoide fica localizada na região do pescoço, logo abaixo da cartilagem da laringe. Ela produz o hormônio T3 e T4, que atua no metabolismo corporal, isto é, nos gastos energéticos do corpo. Produz também o hormônio calcitonina, que diminui o nível de cálcio no sangue. Então, quando tem muito cálcio circulando na corrente sanguínea, ocorre reabsorção do cálcio, que é absorvido pelos ossos. As paratireoides são mostradas nesse esquema por esses 4 pontos aqui. Elas produzem o hormônio chamado paratormônio, que regula a concentração de cálcio no sangue. Então, quando a concentração de cálcio no sangue está baixa, o cálcio sai dos ossos através da ação desse hormônio e é levado para a corrente sanguínea, pois o cálcio é importantíssimo em vários processos metabólicos, inclusive na coagulação sanguínea e na contração muscular. O pâncreas produz 2 hormônios, a insulina, que diminui a concentração de glicose no sangue, e o glucagon, que aumenta a concentração de glicose no sangue. São hormônios, portanto, antagônicos. As glândulas suprarrenais ficam localizadas acima dos rins e possuem uma região medular mais interna e uma região cortical mais externa. A região medular produz os hormônios adrenalina e noradrenalina, que estão ligadas a mecanismos de luta e fuga. Então, em momentos de estresse, ou você luta ou você foge, aumentando a pressão sanguínea e os batimentos cardíacos. A região cortical produz glicocorticoides, aldosterona e andrógenos, que são hormônios sexuais masculinos.
Confere esse vídeo aqui bem bacana que eu separei para vocês, mostrando a liberação de hormônios pelas suprarrenais. Ovários. Produz o hormônio estrogênio, que é responsável pelas características sexuais femininas secundárias, isto é, o desenvolvimento das mamas, o alargamento dos quadris, o desenvolvimento dos órgãos genitais. A progesterona mantém o endométrio desenvolvido, preparando-o para a gestação. Testículos. Produz o hormônio testosterona, que é responsável pela estimulação da produção de espermatozoides e pelas características sexuais masculinas secundárias, como o engrossamento da voz, o alargamento dos ombros e o desenvolvimento dos órgãos genitais. Integração entre os sistemas. O sistema digestório e endócrino estão relacionados. Se você não assistiu a aula sobre sistema digestório, é muito importante que você assista. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dessa aula para vocês conferirem. A relação entre o sistema digestório e endócrino é que o pâncreas é um órgão que tem dupla ação. Ele produz enzimas digestivas e também produz hormônios. Quando nós nos alimentamos e os nutrientes são absorvidos, a taxa de glicose no sangue aumenta, estimulando alguns tipos de células específicas do pâncreas, chamadas células beta, a produzirem o hormônio chamado insulina, que torna as membranas das células permeáveis, fazendo com que a glicose entre dentro da célula para a liberação de energia. Este hormônio também atua no fígado, fazendo a absorção de glicose na forma de uma molécula chamada glicogênio. Então, o glicogênio é uma forma de empacotar a glicose. Em momentos em que você fica muito tempo sem se alimentar ou está de jejum, com essa baixa taxa de glicose no sangue, outro tipo de célula presente no pâncreas, chamadas células alfa, são estimuladas a produzir um hormônio glucagon, que atua no fígado quebrando aqueles pacotinhos de glicose, o glicogênio, e liberando essa glicose para o sangue, para que os níveis de glicose no sangue se mantenham adequados, em níveis constantes. Sistema endócrino e urinário. A neurohipófise libera ADH na corrente sanguínea, que atua sobre os rins, promovendo uma maior reabsorção de água pelos túbulos renais, diminuindo a quantidade de urina produzida. Sistema endócrino e circulatório. O sistema circulatório é responsável por distribuir todas as substâncias pelo nosso corpo, inclusive os hormônios. O hormônio ADH ou vasopressina, produzida pelo hipotálamo, tem ação vasoconstritora. Ele diminui o tamanho dos vasos, aumentando a pressão sanguínea. A aldosterona, produzida pelas suprarrenais, controla o volume sanguíneo e a pressão arterial, pois ela promove uma maior reabsorção de sódio, de sal. Então, quanto mais sal retém no corpo, maior é o volume de água que também será absorvido. Observem essa animação que mostra a ação da insulina sobre as membranas das células. Então, o sangue transporta a insulina para todas as células. As células, por sua vez, possuem receptores específicos, nos quais a insulina se liga. Então, quando a insulina se liga à membrana da célula, a glicose consegue entrar dentro dela. Então, a insulina que fala, glicose pode entrar. Então, se não tiver insulina ligada à membrana da célula, a glicose não entra. Existem alguns problemas de saúde relacionados a problemas na produção desses hormônios. Diabetes mellitus tipo 1 ocorre por deficiência do hormônio insulina. Então, geralmente ocorre antes dos 40 anos e é aquele problema em que a pessoa ela tem que fazer aplicações de insulina por falta deste hormônio, pois a glicose ela não pode ficar circulando livremente no sangue, ela tem que entrar dentro da célula. Diabetes mellitus tipo 2, resistência à insulina. Esse tipo de diabetes ocorre em pessoas com obesidade e ocorrem depois dos 40 anos. Ela tem resistência à insulina. Diabetes insípidos ou insípida ocorre por falta ou resistência ao hormônio ADH. A pessoa ela vai produzir uma quantidade maior de urina por falta desse hormônio e ela vai apresentar uma sede intensa. Todos estes problemas requerem tratamento médico. Se esse conteúdo te ajudou, comenta aqui embaixo, dá um like no vídeo,
Se inscreve no canal para não perder a próxima aula do PET Volume 3. Bons estudos e até a próxima aula!